capítulo 11. É um texto longo. Nós estamos encerrando hoje, queridos, a nossa série de sermões, a nossa série de reflexões, os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós começamos há 7 semanas atrás, olhando lá o primeiro milagre que ele fez, numa festa de casamento nas bodas de Caná. E hoje, João, que escolheu registrar, Jesus fez muitos outros milagres, mas João escolheu registrar esse. Nós já aprendemos que os milagres são sinais. João trata o milagre como um sinal. Através dos milagres, Deus se comunica conosco, como se comunicou também com as pessoas que estavam inseridas naquele contexto, naqueles dias, revelando mais e revelando melhor quem é Jesus. Ou seja, através dos milagres nós podemos compreender melhor a pessoa de Jesus e a obra dele, o poder dele, o caráter dele. Então nós vamos encerrar essa etapa hoje. E é um texto que não é pequeno, é um texto longo, e como na semana passada eu vou fazer por partes. E nós vamos então nos primeiros 4 versículos que fazem a introdução do tema e nos dizem assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Desculpa, Natália. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Vamos começar. Jesus tinha se afastado de Jerusalém com seus discípulos, porque Jerusalém já se tornara um lugar inóspito para Jesus. As pessoas, os líderes religiosos, especialmente o grupo dos fariseus, eles olhavam para Jesus, e nós já vimos isso ao longo dos sermões, como eles reagiam mal àquilo que Jesus fazia, à presença e à obra de Jesus. E agora Jesus estava pedido em Jerusalém. Jesus estava jurado de morte em Jerusalém. E eles se afastaram de Jerusalém, mas chega um recado, que é o recado de 2 irmãs, uma família muito especial para Jesus, Lázaro, Marta e Maria. As 2 irmãs mandam um recado para Jesus, dizendo que Lázaro, que era amigo de Jesus, estava enfermo, estava doente e precisava da presença de Jesus. Esses 4 primeiros versículos revelam isso. E é interessante que já começa um clímax, porque Jesus não se apressa em ir. E Jesus já começa a fazer menção de que aquilo que estava acontecendo com Lázaro, lá em Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém, não teria um desfecho ruim, mas teria um desfecho glorioso para o próprio Deus. E aqui nós começamos a poder tirar algumas lições para nós. Não são poucas as vezes que as nossas famílias têm que lidar com alguém enfermo. E a enfermidade era severa, porque de fato Lázaro morre por causa dessa enfermidade. E lidar com um enfermo, lidar com alguém enfermo na sua casa não é coisa fácil. Cuidar de um enfermo não é coisa fácil. É um desafio físico, é um desafio emocional, é um desafio espiritual. E muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa amada, uma pessoa querida, e ainda mais aqui nesse caso, que era uma pessoa jovem, acamada, sofrendo, isso gera crises na nossa vida interior, isso gera perguntas dentro de nós, e mexe com a nossa relação com os outros, e mexe também com a nossa relação com Deus. Mas coisas ruins, circunstâncias difíceis acontecem a famílias boas. Essa era uma boa família, mas ela sofre com a enfermidade de um dos seus entes. O texto vai avançar, e a partir do versículo 5 ao versículo 16, nós temos o seguinte: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Essa declaração é tremenda, irmãos. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ela parece contradizer a primeira sentença.
Ora, bola, se ele amava Marta, Maria e Lázaro, então por que ele não larga tudo, não deixa tudo e vai ao encontro de Marta, Maria e Lázaro? Irmãos, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é palavra de Deus, e aqui é importante nós percebermos a intenção de João quando ele deixa claro que não foi falta de amor, que Jesus Jesus deu de ombros, Jesus nem ligou para o pedido, Jesus não era um bom amigo. Ele deixa claro que Jesus amava aquela família. Mas ele ficou 2 dias onde estava, e depois de seus discípulos. Vamos voltar para a Judéia, que é a região de Betânia e de Jerusalém. 8. Os discípulos se opuseram. Quando não são os fariseus, quando não são os líderes religiosos dos dias de Jesus para dar uma mancada daquelas, os discípulos vão derramar água fora da bacia, aqui ou ali. E os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Está de brincadeira, Jesus. Nós saímos de lá exatamente por causa dessa ameaça toda. Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias, durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, e aqui começa a desvendar o significado do milagre. Pois tem a luz deste mundo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente viu quando ele fez a cura do cego. Vai entrelaçando, vai criando a luz, o cego. A milagre dar vista ao cego de nascença revelava Jesus como sendo a luz do mundo. E agora ele faz meio que um trocadilho dizendo: olha, não temam, nós não trabalhamos durante o dia, porque está claro e a gente pode trabalhar, ainda é dia, ainda é tempo de trabalhar, é tempo de avançar. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Nosso amigo Lázaro. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar, ele vai acordar bom. Ele tomou uma aspirina, tenho certeza que ele vai acordar bom. Mas Jesus já esclarece melhor, viu que não estava dando certo aquele jogo de palavras, e diz: olha, porque eles pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se refere à morte de Lázaro, então ele diz claramente: Lázaro está morto. O intervalo de tempo em que um emissário que veio lá da casa de Lázaro foi até Jesus, deu o recado e voltou, nesse intervalo que Jesus não vai, Jesus não se apressa, e esse foi o intervalo de tempo em que Lázaro morreu. Enquanto Jesus não foi, Lázaro morreu. A ausência de Jesus foi notada pelas irmãs, especialmente quando Lázaro veio à morte. Aquilo que elas menos queriam e aquilo que mais machucava aconteceu. Lázaro morreu. E como é difícil para uma família, como é difícil para uma família lidar com a perda, com o luto. Como é difícil para um irmão, para uma irmã. Nós já não temos a figura aqui do pai ou da mãe. Ele era a figura masculina. E as irmãs agora, juntas, vão se abraçar e vão chorar juntas a perda do irmão. A morte é uma experiência muito profunda para a humanidade. A morte mexe com a cabeça dos homens e mulheres. E perder alguém que se ama não é fácil. Jesus diz: olha, nós vamos para lá, porque Lázaro morreu. E eu quero que você comece a imaginar um pouco como que ficou a casa. Um ambiente de tristeza, de luto. Pessoas amigas vindo de toda parte. Eles eram muito queridos. Que ficaram sabendo da enfermidade depois da morte de Lázaro. Pessoas que vão lá para simplesmente oferecer um abraço, para chorarem juntos. Eles não podem mudar aquele quadro. Eles não podem
transformar aquela situação, mas eles podem estar ao lado. E todo esse cenário que está acontecendo em Betânia é preparação de Deus para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Vamos avançar com o texto. Versículo 15. E por causa de vocês eu me alegro, por causa de vocês, os discípulos, eu me alegro por não ter estado lá. Você vai falar, Jesus tinha dificuldade com esse negócio de morte, né? Não é todo mundo que lida bem com isso. Sabe o que acontecia quando a morte se encontrava com Jesus? Não há nenhum registro em todo o Evangelho que perto de Jesus alguém tenha permanecido morto. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Aquele que é o autor da vida quer gerar vida. E ele tem poder para isso. Para gerar vida. Para tirar da morte para a vida. E eu quero que você comece a perceber o que Jesus quer sinalizar com esse milagre. Eu quero que você comece a perceber isso. O ambiente do luto, o ambiente da perda já estava estabelecido. Já havia choro, as lágrimas estavam correndo, já não haviam palavras para consolar. E Jesus diz, eu me alegro por vocês, discípulos, por não ter estado lá, porque se ele estivesse lá, aquilo não teria tomado ainda aquela dimensão, mas fazia parte da agenda de Jesus, o aparente atraso. A reação, queridos. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Jesus estava dizendo que para os discípulos aquela experiência seria para aperfeiçoar a fé. A experiência daquilo que os esperava em Betânia serviria para os discípulos para aumentar e aperfeiçoar a fé. E nós vemos isso a cada milagre que Jesus foi fazendo. Quando nós vimos o primeiro lá em Caná, e agora vemos o sétimo, o que Jesus está fazendo com seus discípulos, irmãos? Ele está aperfeiçoando a fé daquele grupo que depois ficaria com a missão de evangelizar o mundo, de cumprir a tarefa. Eles deveriam aprender a amar a Deus, eles deveriam aprender a amar as pessoas, e eles deveriam aprender a fazer discípulos, e isso fazia parte do currículo. Experiência com Deus. Perceber que o Senhor Jesus transforma a realidade que todos dizem que é impossível de ser transformada. Ele nunca chega atrasado. A reação de Tomé revela a circunstância. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. É interessante essa expressão dele. Por um lado, ele está assim, esse cara é maluco, assim, mas não dá para ficar sem ele. Não dá para a gente se separar dele. Assim, até para morrer, a gente vai morrer junto. Mas ele é maluco, porque estão pedindo a cabeça dele lá, e ele está indo lá catucar a onça com vara curta. Então vamos para lá, mesmo que seja para morrer, mas a gente morre com ele. Por um lado, pouca compreensão. Por outro, muita entrega. Qual o tamanho da nossa entrega? Nós iríamos para onde há risco para a nossa integridade, para estarmos com Jesus. Nós mantemos a nossa relação com Jesus nos ambientes que trazem risco para nós, quando a gente tem risco de ser zoado, quando a gente tem risco de ser escarnecido, quando nós temos risco de sermos visto como alguém menor, porque é muito do que se vê da igreja evangélica hoje é isso. A igreja evangélica atrapalha o desenvolvimento do nosso país, porque eles não... Tem gente orando assim, num ambiente que não deveria orar, e no local de trabalho, dependendo do local onde você trabalha, dependendo da faculdade onde você estuda, dependendo da escola onde você estuda, vão te olhar assim,
mal, e eu estou falando assim o mínimo dos mínimos, porque você é alguém que professa fé em Jesus, e uma pessoa esclarecida, isso é coisa de gente que não tem esclarecimento. Gente esclarecida não anda com Jesus. Vai arriscar? Sofreu bullying? Vai arriscar? Ou vai se revelar? Às vezes eu penso que quem precisa sair do armário é a igreja, irmãos. A igreja precisa sair do armário. E Tomé sinaliza nessa direção, porque a coisa está feia para ele entender, ele não consegue entender tudo o que está acontecendo. Mas ele estava dormindo, mas não está dormindo, ele está morto, mas não é para a glória de Deus. Então por que a gente tem que ir lá? Ele não tem compreensão do todo, mas ele tem atitude de entrega, ele tem atitude ao lado de Jesus, ele não abre mão de Jesus. A partir do verso 17, vai iniciar um dos diálogos mais profundos da jornada de Jesus na terra. Jesus chega perto de onde está a casa dessa família, da casa de Lázaro, e Marta vem ao encontro dele. E o 17 diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, logo ali, pertinho. E muitos moradores, preste atenção nisso, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Aquela coisa dos irmãos, né? Um é de um jeito, um é de um formato, de um modelo, o outro é do outro, e elas quase uma antítese uma da outra. Marta disse a Jesus, e eu quero que você preste atenção nisso: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Vamos parar aqui. Ela tinha clareza, e isso era parte do ensino do judaísmo. Haverá um dia em que todo mundo vai prestar contas a Deus, e haverá um dia da ressurreição, e haverá um dia... E ela diz, sim, eu creio. Eu sei que não é o fato dele ter morrido agora que mudou a eternidade. Ela tinha segurança disso. Então ela começa dizendo, poxa, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não precisava ter vivido a experiência da morte, mas eu tenho segurança de que ele está guardado para esse dia, para esse último dia. Então ela olha para frente, ela olha para o futuro, ela tem esperança, ela está em paz, ela tem a tristeza de Jesus não ter evitado a morte de Lázaro, mas ela tem a segurança de que Lázaro iria ressuscitar no último dia. Às vezes é mais fácil crer coisas para a eternidade do que para agora. O grande desafio da minha fé, da sua, como era dela, como era o desafio dela, era crer para o agora, para o hoje. Às vezes é muito mais fácil crer para a eternidade. Ah, sim, na eternidade, tá bom, beleza. Sabe assim, prêmio de consolação? Tá, tem um prêmio de consolação lá na eternidade, tá bom. O desafio é crer para hoje e também para a eternidade. Começa para o hoje. Qual a expectativa que a gente tem com Jesus hoje, agora, essa semana? Qual a expectativa que nós temos de que Jesus vai dar vida a pessoas hoje, agora? Qual a expectativa que nós temos de que o Senhor Jesus vai dar vida a pessoas que estão ao nosso redor nessa semana? Pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Qual que é a expectativa em Deus que nós estamos nutrindo,
que nós estamos alimentando, de que o Senhor vai usar a mim e a você para salvar vidas, para tirar pessoas da morte para a vida. Ele vai salvar, Ele vai mudar o quadro, Ele vai fazer aquilo que é surpreendente. É disso que trata o texto, e era isso que o Senhor Jesus queria tratar com aquela pessoa tão querida dele. É mais fácil às vezes crer para frente. Olha o que Ele vai dizer para ela agora. Versículo 24. Sim, respondeu Marta, Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Aquele que estará no último dia, ressuscitando todos, está diante de você agora. É isso que Ele está dizendo para ela. Você não precisa esperar o último dia para se encontrar com aquele que é a própria ressurreição, porque Ele está aqui neste lugar, hoje, agora, nesse momento. É disso que a gente está falando, e essa é a fé que precisa ser vivida, irmãos. Essa é a dimensão da fé que precisa ser vivida todos os dias. Na escola, na faculdade, no local de trabalho, no Uber que a gente pega. O Senhor Jesus tem poder para salvar. O Senhor Jesus tem poder para dar vida. E eu não quero crer isso para muito longe. Eu quero crer isso todos os dias. E eu quero experimentar esse poder de Jesus. Amém? Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Vamos avançar, versículo 28. Do versículo 28 ao versículo 37, nós temos um novo cenário. Em seguida, voltou para casa, a Marta, chamou Maria, a irmã, à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Agora é a vez de Maria. E é interessante como as construções são diferentes. Jesus é amigo de Marta e amigo de Maria igualmente. Jesus é amigo de Lázaro, ele é amigo de todo mundo ali. E elas vão dizer a mesma coisa para Jesus. Mas a reação de Jesus será muito diferente. Quando ele está com Marta, a conversa foi muito teológica. Com Maria vai ser super emocional, você vai ver agora. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e a seguiram. Pensa o cenário. Tinha um galerão lá. Eles veem uma irmã, conversam uma com a outra, um tititi de canto assim, e uma sai apressada. E fala: aconteceu alguma coisa, vamos lá apoiar ela, vai fazer alguma coisa, ela vai no túmulo, alguma coisa, vamos embora. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, caiu aos seus pés. Porque tem dor, tem perda, tem momento da vida da gente que a gente só vai encontrar paz quando faz isso aí. Ela estava acolhida? Estava. O sentimento dela foi acolhido por muitas pessoas. Ela foi consolada, ela foi abraçada, ela tinha ombro, ela tinha pessoas muito queridas, ela tinha a própria irmã ao lado. Mas quando ela vê Jesus, ela tem uma reação emocional que é exemplo para mim e para você. Ela se prostra aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz a mesma coisa que a irmã. O jeito como se diz é muito diferente de uma e de outra. Mas ela tem a mesma impressão que a irmã tinha antes daquele diálogo. Aí você vai dizer: agora Jesus vai explicar tudinho para ela, igual ele explicou para outra. Não é o que acontece, veja o que acontece. 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo que tinha ido atrás dela também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Em algumas versões, e eu até gosto mais, diz que Jesus ele ficou inquieto interiormente. Ele se emocionou. A cena
da dor das pessoas, a cena da dor daquela mulher, a cena da dor de uma irmã que está em luto porque perdeu seu irmão, e de tantas pessoas acolhendo e vindo para apoiar, mexeu com Jesus. As emoções de Jesus vieram à tona. Agora não tem mais questão teológica. Tem um homem envolvido com o luto de pessoas queridas. Quantas vezes, irmãos, nós temos empatia suficiente, mesmo que não seja uma perda nossa, da nossa família. Era amigo de Jesus, é bem verdade. Mas quantas vezes nós temos aquela empatia que Jesus tem dentro desse contexto? Jesus faz uma pergunta, onde vocês o colocaram? E elas respondem, Senhor, vem e veja. E Jesus dá vazão à sua emoção e chora. Enquanto com uma discussão teológica, razão, aqui, mas eu creio hoje, não creio amanhã, não, mas você precisa, por exemplo, aquele que vai estar amanhã é o que está hoje, agora. Emoção, se prostra aos pés e chora, e Jesus acolhe, e Jesus chora junto, e Jesus está junto naquele momento. 36 agora. Tenho 36, Gabriel. Isso. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como o amava. Quando Jesus deu vazão à sua emoção, aquilo ficou visível para todo mundo. Ele não está indiferente ao que está acontecendo aqui. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? É fantástico, gente. Você tem uma mesma cena, você tem uma mesma circunstância, o mesmo movimento. Tem gente que olha e diz, olha, como eles eram amigos. Tem outros que dizem, não fez nada. Sempre vai ter. Às vezes a gente tem expectativa de que não tenha. Por que não vai ter contigo, comigo? Tem com Jesus, gente. E eles sabiam que Jesus tinha dado vista ao cego. Isso que é mais impressionante. Nem o fato de Jesus seguidamente abençoar pessoas, demonstrar poder e transformar realidades e transformar vidas, levou essas pessoas a uma reflexão mais importante e mais profunda, que a presença dele é abençoadora, que a presença dele é transformadora. Não, ele não fez o que deveria ter feito, ele deve alguma coisa. E se ele deu vista ao cego, por que não fez aqui o que tinha que fazer? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta, uma pedra, fechando a entrada. Possivelmente essa era uma família abastada, uma família que tinha recursos, porque o cenário é descrito e eles têm uma propriedade que permite eles terem um local em que pudesse ser colocado um corpo. Eles colocavam numa gruta, que é tipo uma caverna, e fechavam, até porque para o judeu era muito complicado essa questão com o contato com o morto, com o cadáver, por causa da impureza. Lembra da passagem lá do bom samaritano, que os religiosos passam e passam de largo, passam longe, evitando o contato com o corpo, por vários motivos, mas um deles era que o contato com o corpo era visto como uma impureza espiritual. Então eles têm um espaço próprio que eles colocaram, e Jesus diz, rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido, o mau cheiro será terrível. Já não tinha entendido? Jesus não tinha explicado direitinho para ela que aquele que vai estar lá no final é aquele que já estava na frente dela hoje? Vai cá me dar uma dessa. Como é que a gente parece com ela, né? Como que nós somos parecidos com eles? Como que nós cremos num dado momento e a gente faz a entrega? Não, Deus, e é isso, entendi e tal, é o mesmo de lá da frente, é o que está aqui comigo hoje, é o que age agora na minha circunstância, é o que age na minha dor, na minha perda, no meu luto, no meu desafio. Entendi, Jesus, deixa comigo, agora eu vou com tudo. Mas quando andam umas casinhas, aquilo já... O Senhor lida com a nossa humanidade
de um jeito muito especial. Quando ela ameaça retroceder, o texto vai avançar e Jesus vai adiante. 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Quantas vezes o Senhor tem que repetir isso para mim e para você? Mas eu já não te disse, rapaz. Carlos, eu já não te disse. Carlos, eu já não te falei. Carlos, eu já não te mostrei. Aquieta. Quantas vezes ele repetiu e quantas vezes ele ainda vai repetir isso para mim e para você? Por quê? Porque nós somos como ela, nós não somos fáceis. Então rolaram a pedra para o lado. Quem rolou? Alguém. Jesus não foi lá mexer na pedra, não. Não foi lá mexer na pedra, não. Falou: tira a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: pensa isso, irmãos. Um grande número de pessoas um cenário de filme de terror, porque 4 dias morto, eles vão abrir uma pedra e tem um corpo, um cadáver em putrefação há 4 dias. Eu não sei se você já teve a experiência de ter um animal pequeno morto perto da sua casa, no seu quintal. Incomoda, viu? Se tiver calor, e lá estava calor, porque lá é calor, aquilo não vai prestar. Esse é o cenário. Entender o cenário ajuda muito. Alguém vai, ou um grupo vai e rola a pedra. Jesus faz uma oração. Preste atenção na oração de Jesus. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Em algum dado momento dessa história, Jesus falou com o Pai a respeito de tudo isso aí que a gente está vendo. E ele agora está agradecendo porque o Pai ouviu a oração dele. O princípio de tudo, irmãos, é oração. Jesus revela isso mais uma vez. Ninguém vai aprender a amar a Deus como Deus deseja ser amado. Ninguém vai amar a Deus como Deus merece ser amado, se não aprender a orar, a ouvir e a falar com o Senhor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui. Jesus está ao mesmo tempo interessado na ressurreição de Lázaro, mas tremendamente interessado em transformar a vida das pessoas ao redor. Jesus revela uma intencionalidade na transformação da vida das pessoas absurda, irmãos. Ele está dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor ouve a minha oração. Eu nem precisava te dizer isso, mas essas pessoas não te conhecem, muitas não me conhecem, e elas não conhecem a relação que eu tenho contigo. Ele estava antenado na necessidade espiritual daquelas pessoas. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Ele dá uma ordem. Lázaro, venha para fora. Você imagina a expectativa? Eles enrolavam as pessoas com faixas. Enrolavam um membro, o outro, subiam para o tronco, enrolavam um membro, o outro. Você já deve ter visto isso em desenho, tem muito, né? Enrolavam a cabeça e colocavam um lenço por cima. Era o modo como eles fechavam lá a pedra. Lázaro, vem para fora. 43. Então, 44. E o morto, pode avançar, Gabriel. E o morto saiu. O morto saiu, é bacana, né? E o morto saiu. O morto pegou e saiu. Jesus mandou ele sair. O que ele fez? Ele saiu. Porque até o morto vai obedecer à voz de Jesus. Porque o poder de Jesus se manifestou, trazendo vida aonde havia morte. Então o morto levanta e sai. A pergunta não é se o morto está ouvindo a voz de Jesus, mas se os vivos estão ouvindo e obedecendo a voz de Jesus. Porque o morto necessariamente vai ouvir e vai obedecer. A pergunta é se eu e você estamos ouvindo e obedecendo a voz de Jesus. O morto saiu com as mãos, os pés presos com faixas, o rosto envolto num pano. Jesus disse, Jesus não foi tirar pedra, Jesus também não ia desatar aquelas faixas, desamarrem as faixas e deixem eu ir. Simples assim.
como aquilo impactou, como aquilo reverberou. Do mesmo jeito que tinha sido antes. Muitos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Rapaz, mas não é fácil, né? Você fala assim, mas nem todo mundo creu. Nem com o morto saindo de lá de dentro, crendo. 46, Gabriel, por favor. Alguns, no entanto, foram os fariseus e contaram que o morto tinha obedecido à voz de Jesus. O Senhor Jesus salvou muitas vidas naquele dia, porque pessoas creram nele, e muitas não foram salvas. Algumas pessoas que estavam ali tiveram a sua fé aumentada, aperfeiçoada, porque viveram experiência com Jesus. Os discípulos de Jesus, que começaram lá vendo a transformação da água em vinho, e começaram a entender melhor quem era Jesus e qual a missão dele. Agora eles olham para Jesus e dizem, ele é a própria vida. Você consegue dizer isso hoje? Ele é a sua vida? É isso, nada menos que isso. Nada menos que isso. Ele é a própria vida, aquele diante de quem nós estaremos todos no futuro, na eternidade, no tempo escatológico. Nós estamos diante dele agora, hoje. E ele quer usar a igreja dele. Ele quer aperfeiçoar a fé dos discípulos desse tempo para transformar vidas, para tirar vidas que estão mortas espiritualmente, para dar ordem a elas. Saiam, venham, eu mudo a história de vocês. Ele nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. E ele transforma luto em festa, morte em vida. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Como é que você responde a essa mensagem, a essa verdade? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Para você meditar qual é a resposta que você vai dar para Jesus agora, querido. Talvez você tenha se percebido como aquele que está crendo lá para frente. Não, eu creio lá para frente, eu creio assim que eu vou estar no céu, eu creio lá para frente, eu não estou conseguindo crer hoje. Eu não estou conseguindo crer para o agora. Eu não estou conseguindo obedecer hoje. Mas eu sei que um dia ele vai dar ordem a mim, para a minha ressurreição. Aí eu vou obedecer lá naquele dia. Mas a questão não é essa. A questão é se você vai obedecer hoje. Agora. Se você escolhe obedecer ao Senhor Jesus nesse momento. A questão é se você escolhe amar a Deus mais do que todos os outros amores da sua vida. Se você escolhe, de fato, entregar tudo que você tem e é ao Senhor da vida. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite? Você quer renovar a sua entrega e falar assim, eu estava entregando parte, mas parte não serve. Eu estava deixando para obedecer mais adiante, eu estava deixando para obedecer lá na frente. Mas eu quero obedecer hoje, é agora. O Espírito Santo ministra isso à sua vida. Levante um dos seus braços onde você estiver. Pastor, o Espírito me chama para obedecer hoje. Levante um dos seus braços. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe aqui à frente. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez você esteja na condição. Talvez você tenha entrado aqui na condição de morto espiritualmente.
cheio de vida física, saiu da sua casa, se arrumou, com uma roupa bonita, passou perfume, mas por dentro morto, apodrecido. E talvez, eu de fato não sei, graças a Deus que eu não sei, mas talvez o Espírito esteja trazendo vida para o seu coração nesta hora. Talvez você seja aquele que Deus está restaurando, trazendo vida para dentro de você, restaurando sonhos, restaurando a fé, restaurando, fazendo novo, como Ele fez com Lázaro. Talvez muitos dissessem, não, isso aí já não sai mais nada daí, não abre não mexe não. Mas Ele foi e mexeu, e Ele mexeu naquela área que estava fechada, mas Ele deu ordem lá dentro, aquilo que estava em trevas. Porque Ele está produzindo arrependimento de pecados na sua vida. Se arrepende dos seus pecados nessa noite. Pela palavra de Jesus, essa palavra está trazendo arrependimento para a sua vida. Porque eu quero te dar uma baita de uma notícia. A última palavra é de vida. É quando Ele diz: saia, venha para perto de mim. Essa palavra faz sentido ao seu coração. Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar também pela sua vida. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. E agora eu quero te convidar a ficar de pé. Todo mundo. O que nós podemos dar ao nosso Senhor como expressão da nossa gratidão? O que nós vamos dar ao Senhor Jesus como expressão da nossa gratidão? A nossa vida. O que temos, o que somos, tudo. Nossos recursos financeiros, materiais, espirituais, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, tudo para Ele, para a glória dEle, por gratidão a Ele.